A gente liga o rádio no carro quase sem pensar, né? É aquela companhia de sempre, com a música, a notícia e até aquele chiadinho familiar quando a gente entra num túnel. Mas, assim, por trás dessa simplicidade toda, tem uma briga de gigantes acontecendo. E já faz, sei lá, quase 20 anos aqui no Brasil sobre como vai ser o rádio quando essa tecnologia virar a chave para o digital de uma vez por todas. E olha, essa não é uma briga qualquer, não. A escolha de um padrão tecnológico, ela define as regras do jogo para todo mundo. É tipo a guerra do VHS contra o Betamax, sabe? A tecnologia que o Brasil escolher vai dizer quem vai poder transmitir, quanto vão custar os aparelhos e, o mais importante, pode significar a vida ou a morte de milhares de pequenas rádios espalhadas pelo país. Exato. E para a gente mergulhar nesse assunto, a gente tem um material bem variado hoje. Tem desde uns artigos técnicos super densos, sabe? Cheios de gráficos, até um post de blog que, assim, traduz esse tecniquez todo. E o meu favorito, um tópico de fórum que explica a diferença como se fosse para uma criança de 5 anos. Então, nossa missão aqui é juntar essas peças e entender o que está realmente em jogo nessa escolha. Bom, vamos começar pelo básico então. O que de fato muda do rádio que a gente ouve hoje para um rádio digital? A analogia do fórum para mim foi a mais clara. O sinal analógico é como desenhar uma onda no papel. Qualquer tremidinha na mão, ou seja, interferência no ar, bagunça o desenho. E o resultado é o chiado. É uma ótima imagem. E o digital, nesse mesmo exemplo, seria como escrever uma sequência de números, tipo 1 e 0. Mesmo que o sinal sofra alguma interferência no caminho, o aparelho na outra ponta só precisa saber se o que chegou foi um 1 ou um 0. É muito mais fácil de decifrar. O resultado é um som limpo, sabe? Sem ruído. Ou você ouve perfeitamente, ou não ouve nada. E isso me leva a um ponto que várias fontes levantam como, assim, crucial. Muita gente confunde rádio digital com rádio pela internet. Não é a mesma coisa, né? De jeito nenhum. E essa distinção é fundamental. Rádio online é streaming. Gasta o seu plano de dados do celular. Você pode ouvir uma rádio da Austrália se quiser, desde que tenha internet. O rádio digital que a gente está discutindo, ele continua sendo transmitido por ondas eletromagnéticas. De graça, pelo ar. Você não precisa de internet, só de um aparelho receptor. Continua sendo uma transmissão local, regional, como sempre foi. Mas esse é um ponto importantíssimo, não é? Porque hoje em dia todo mundo só pensa em 5G, em internet em todo lugar, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é outra. Ter uma fonte de informação, de entretenimento que não depende do seu plano de dados, isso ainda é um diferencial gigantesco. Sem dúvida. E além de ser gratuito e não consumir dados, a qualidade do áudio dá um salto. As fontes prometem que uma rádio AM vai soar como uma FM de hoje e uma FM vai ter qualidade de CD. E tem o fim do chiado. É o que os técnicos chamam de efeito penhasco. Efeito penhasco. É uma sensação meio estranha. Eu já testei num carro com rádio digital. Você está ouvindo uma música com um som perfeito, aí entra numa garagem e pau. Silêncio. Absoluto. É abrupto. O som não vai enfraquecendo com o chiado. Ele simplesmente some. Como se caísse de um penhasco mesmo. E junto com isso, vem os dados na tela. Nome da música, capa do álbum, notícias. É uma experiência bem mais rica. Certo. Então temos três nomes principais nessa disputa global: o HD rádio, dos Estados Unidos, o DRM, que é mais internacional, e o DAB europeu. À primeira vista, parecem só umas siglas fazendo a mesma coisa, mas imagino que a briga de verdade aconteça nos detalhes, certo? Exato. São três filosofias diferentes. O HD rádio, que na verdade o nome técnico é IBOC, é o padrão dos Estados Unidos. Foi desenvolvido por uma única empresa, a Ubiquiti. É um sistema comercial, proprietário. A grande sacada deles foi criar um sistema híbrido, que transmite o sinal digital e o analógico juntos, na mesma frequência, para facilitar a transição. Já o DRM, que significa Digital Radio Mondiale, é meio que o oposto disso. As fontes dizem que ele é um padrão aberto. O que isso quer dizer na prática? Ele é tipo Linux do mundo do rádio? E uma boa analogia, sim. Ele não tem um único dono. Foi desenvolvido por um consórcio internacional sem fins lucrativos, com gente como a BBC, a Deutsche Welle. A ideia era criar um padrão público e bem flexível.
A grande vantagem dele é funcionar em todas as faixas, desde ondas curtas até o FM. E o terceiro, o DAB. O DAB, de Digital Audio Broadcasting, é a força da Europa. É o sistema que domina no Reino Unido, Noruega, Suíça. O foco dele é quase todo na faixa de FM, e a reputação que ele tem é de ser extremamente eficiente. Ou seja, consegue colocar muitas estações no ar, numa mesma cidade, com alta qualidade. Ok, 3 competidores, 3 filosofias. Agora vamos para o campo de batalha. O que uma rádio pequena no interior do Brasil sentiria de diferente entre um e outro? Um dos artigos fala muito sobre interferência. Esse é um dos pontos mais críticos da discussão. O sistema americano, o HD Radio, para conseguir transmitir o analógico e o digital juntos, ele usa a frequência principal e mais 2 pedaços do lado, os canais adjacentes. O problema é que isso pode vazar e atrapalhar o sinal da rádio vizinha no dial. Peraí. Então, se eu tenho uma rádio comunitária pequena e uma rádio gigante do meu lado adota o HD Radio, o sinal dela pode basicamente me engolir e me tirar do ar? O risco é exatamente esse. O sistema não foi pensado para um cenário com muitas emissoras de baixa potência, que é a realidade do Brasil, né? O DRM, por outro lado, é mais comportado. Ele usa menos espaço, só um canal adjacente, e tem a flexibilidade de poder ser colocado em outra frequência se houver risco de interferência. Ele dá mais ferramentas para organizar o espectro sem que um engula o outro. Isso me leva a outro ponto que uma das fontes destacou e que pareceu, assim, quase contraintuitivo. Diz que o DRM e o DAB pegam aquilo que a gente sempre achou que era o problema do rádio na cidade, o sinal batendo nos prédios, e usam isso para melhorar a recepção. Como? Como isso funciona? Parece mágica. Não é mágica, mas é uma engenharia muito inteligente. Esse fenômeno se chama multipath, ou múltiplos percursos. Na cidade, o sinal de rádio bate em tudo e chega no seu aparelho por vários caminhos diferentes com pequenos atrasos. No FM analógico, isso vira distorção, chiado. O HD rádio tenta combater isso, mas o DRM e o DAB, eles foram projetados desde o início para essa realidade urbana. Eles usam uma tecnologia que identifica todos esses sinais refletidos e os combina, somando a energia deles para fortalecer a recepção. Incrível. Então eles transformaram um bug numa feature. O que era um problema vira solução. Exatamente. E essa superioridade técnica em ambientes urbanos não é um acidente, sabe? Ela está diretamente ligada à filosofia por trás do sistema. O que nos leva direto para a questão do modelo de negócio. O DRM e o DAB foram projetados por consórcios, muitos com emissoras públicas, pensando em resolver problemas de todos, não apenas em criar um produto para vender para as grandes redes. E essa diferença de filosofia aparece na capacidade de emissoras, certo? Eu li um número que me chocou, que no futuro todo digital, o DRM permitiria umas 200 emissoras na faixa FM contra umas 50 do HD Radio. É isso mesmo? Uma diferença de 4 vezes? Os números são estimativas, claro, mas a proporção é essa. O DRM e o DAB são muito mais eficientes no uso do espectro. E isso significa mais espaço para mais vozes, mais rádios comunitárias, religiosas, universitárias. E também permite a multiprogramação. Uma única rádio pode ter, na mesma frequência, um canal só de notícias, outro de rock, um terceiro de MPB. O HD rádio também faz isso, mas de forma mais limitada, e a qualidade do som cai a cada novo canal que se adiciona. Certo. Então a tecnologia do DRM e do DAB parece mais robusta, mais flexível. Mas a discussão vai muito além disso, né? Entra na economia. O HD rádio é de uma empresa só, a Ubiquiti. É um sistema fechado. Isso tem consequências enormes. Sendo um sistema proprietário, os royalties não são transparentes. O coração da tecnologia, que é o codec de áudio, é segredo industrial. Para o Brasil, isso significa uma dependência total. Nenhum equipamento de transmissão é fabricado aqui. Tudo tem que ser importado, e o país não tem controle nenhum sobre a tecnologia. Em contraste, o DRM é um padrão aberto. Os royalties existem, mas são públicos, pagos a um pool de empresas que contribuíram com a tecnologia, de forma transparente. E o mais importante, por ser aberto, permitiu que empresas brasileiras, como a BT Broadcast e a Digicast,
desenvolvessem e fabricassem seus próprios transmissores. Existe até software livre, o projeto Dream, que permite receber o sinal num computador. É uma questão de soberania tecnológica no fim das contas. Esse modelo aberto do DRM soa ideal, quase utópico. Mas qual é a pegadinha? Se é tão bom, por que o mundo inteiro simplesmente não o adotou? Deve haver uma vantagem no modelo fechado do HD Radio que as grandes emissoras americanas viram. Talvez. A simplicidade da transição. Você tocou no ponto central da briga aqui no Brasil. A grande vantagem que o HD Radio sempre vendeu foi a transição indolor. A emissora não precisaria mudar de frequência no dial, o que é valiosíssimo para uma marca já estabelecida. Ela simplesmente ligaria o equipamento e passaria a transmitir o sinal digital junto com o analógico. Para uma grande rede comercial que não quer perder seu endereço conhecido, isso é muito, muito atraente. O DRM também pode fazer isso, mas o modelo híbrido do HD Radio foi o pioneiro. Entendi. Então é a conveniência para quem já é grande contra uma maior flexibilidade e diversidade para o ecossistema como um todo. E como essa novela se desenrolou por aqui? É uma história longa que começa lá em 2005. No início, a preferência das grandes redes comerciais, representadas pela ABERT, era declaradamente pelo HD Radio. O próprio governo parecia inclinado a adotá-lo. Só que aí, na hora do vamos ver, os testes de campo começaram a mostrar uns problemas meio chatos, né? Exato. Um relatório do Instituto McKinsey, que supervisionou os testes, apontou uma falha que irritava qualquer um do sistema americano, um número altíssimo de comutações. Isso é quando o rádio perde o sinal digital por um segundo e pula para o analógico, que tem um pequeno atraso e depois volta. O resultado para o ouvinte era um soluço constante no áudio. Era muito desagradável. Diante disso e da pressão de outros setores, o Ministério das Comunicações teve que recuar. E aí veio a solução à la brasileira, né? Em 2010, o governo decidiu não escolher nenhum nem outro, mas criar o nosso próprio, o SBRD, o Sistema Brasileiro de Rádio Digital. Foi a clássica tentativa de criar um sistema híbrido para agradar gregos e troianos. A ideia era pegar o melhor dos dois mundos. Do HD Radio, a capacidade de transmitir na mesma frequência para acalmar as grandes emissoras. E do DRM, pegaria a robustez técnica, a eficiência, a flexibilidade, para beneficiar as rádios menores. Uma ideia que no papel parece genial, mas na prática... Na prática, a portaria que criou o SBRD existe, mas o projeto técnico dessa mistura nunca saiu do papel. Ninguém conseguiu desenvolver essa fusão de forma satisfatória. E com isso, a decisão foi sendo adiada, e estamos nesse limbo até hoje. Nesse meio tempo, surgiu uma proposta do DRM-B, uma versão do DRM já com adaptações para o Brasil, como a inclusão do Ginga, nosso sistema de interatividade da TV digital. Mas a decisão final ainda não veio. Siglas. É um choque entre dois modelos. De um lado, um modelo proprietário, fechado, que favorece quem já está no topo. Do outro, um modelo aberto, tecnicamente mais eficiente e que abre espaço para muito mais diversidade. E se a gente conectar isso com o mundo de hoje, a questão fica ainda mais profunda. Na era do Spotify, dos podcasts, dos algoritmos que decidem o que a gente vai ouvir, será que modernizar o rádio pelo ar ainda faz sentido? Muita gente diria que é uma batalha ultrapassada. Mas aí eu fico pensando, num país com as dimensões e as desigualdades do Brasil, onde a internet de qualidade ainda é um luxo para muitos, um sistema de rádio digital forte, gratuito e que chegue em todo lugar não seria um serviço público mais essencial do que nunca? Talvez seja o nosso contraponto mais democrático a esse mundo de assinaturas e bolhas de algoritmos, garantindo que todo mundo, não importa onde esteja ou quanto dinheiro tenha, possa simplesmente girar um botão e ter acesso à informação, à cultura e à companhia do rádio.